Quem não gosta de ir a uma pizzaria deveria ser julgado em um tribunal italiano. Afinal de contas, comer pizza quentinha é uma das melhores coisas do mundo. No entanto, eu não poderia julgar uma pessoa que optasse por não ir a esse lugar. Afinal, a história que ele esconde é de arrepiar mesmo. Tudo por conta desse mascote, que além de assustador, é dono de uma das creepypastas mais famosas da internet. Preparados para a história horripilante que eu irei contar agora? Então vem comigo, deixa o seu like e um comentário. Faz o seguinte, se você gosta de vídeos assim, coloca assim, eu gosto de vídeos sinistros. E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A Fundação Chuck E. Cheese. A primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês nesse vídeo é que toda a história que eu vou contar pra vocês é apenas uma creepypasta, ou seja, uma história de terror contada na internet que não tem qualquer fundamento e foi criada apenas pra entreter aqueles que amam se assustar. Dito isso, posso começar o vídeo falando sobre a história real do Chuck E. Cheese. Esse é um restaurante que vende pizzas e foi fundado em 1977 na Califórnia, Estados Unidos. O local foi idealizado por um homem chamado Nolan Bushnell, que também foi cofundador da lendária empresa de jogos Atari. A década em que a pizzaria foi aberta era propícia para os games e Nolan teve a brilhante ideia de criar um restaurante focado nessa temática. Com isso, Nolan formulou um espaço onde seriam vendidos alimentos, haveriam jogos arcade em todo o espaço e, para completar o entretenimento, haveria shows de animatrons, ou seja, robôs cantariam para o público, principalmente o infantil. A suposta ideia dele era trazer diversão para toda a família, porque na época fliperamas eram apenas frequentados por jovens e adultos. Com o Chuck E. Cheese criado, bom, meio que mudaria tudo isso para sempre, tá bom? O mascote Chuck. Como eu disse pra vocês, além dos videogames, o Chuck E. Cheese também contaria com shows de animatrônicos. E esse foi o elemento primordial que deu cara à marca, que é conhecida até os dias de hoje nos Estados Unidos. Tudo isso por conta da banda animatrônica, que tinha como protagonista um rato chamado Chuck. O mascote não só estava presente em toda a publicidade da pizzaria, como também era a logomarca do restaurante. Era ele quem atraía o público para devorar pizzas enquanto se divertiam com jogos como o Pac-Man, por exemplo. Mesmo parecendo um pouco assustador para quem vê hoje em dia, é difícil imaginar uma criança não sair correndo depois de ver isso, né? Mas bom, os bonecos do Chuck E. Cheese eram muito famosos e animaram uma garotada mesmo. O sucesso da banda do rato fez com que o restaurante aberto na Califórnia se expandisse para várias regiões dos Estados Unidos, o que fez com que franquias e mais franquias fossem criadas e mais animatrônicos precisassem ser feitos. O tamanho do restaurante era tão grande que o Chuck E. Cheese chegou até a criar os bonecos dentro da própria loja, sem precisar de fornecedores de fora. Mas esse sucesso também gerou rixa dentro da empresa e fez com que uma concorrência fosse criada a partir disso. Foi então que supostamente em 1979 a Showbiz Pizza Place foi fundada por Robert Brook, um homem que era parceiro da Chuck E. Cheese, mas que viu outras oportunidades com o criador de animatrônicos mais habilidoso e viu nisso uma forma de rivalidade que duraria alguns anos. E é aí que entra um tópico muito interessante: a queda do Chuck E. Cheese. É nesse momento que a história real da Chuck E. Cheese se mistura com a creepypasta criada pela internet. A rivalidade com a Showbiz Pizza Place e o crash dos videogames em 1983 fizeram com que o restaurante do ratinho Chuck entrasse em desespero. O projeto já não era atrativo para o público, a reestruturação era complicada e os donos haviam feito investimentos no exterior que não funcionaram. E como uma forma de criar algo único, como uma cartada final, a Chuck E. Cheese resolveu fazer experiências para desenvolver ali um mascote mais real, se é que podemos dizer assim. A ideia era moldar um Chuck que pudesse ser muito mais do que um simples animatrônico. Ele poderia trabalhar horas a fio e nunca se cansaria. O mascote seria gentil com as crianças e tão perfeito que ninguém poderia resistir aos encantos dessa criatura. Um conceito genial, certo? Errado. Essa seria a maior tragédia que o Chuck E. Cheese veria nos menos de 10 anos de fundação. O que aconteceu na sala dos funcionários? As experiências para criar um Chuck perfeito era feito de forma totalmente desordenada na sala dos funcionários. Difícil saber qual técnica os donos queriam usar
para gerar essa criatura. Claro que na creepypasta há algumas puxadas ali para uma ciência obscura e até magia negra. A questão é que isso não importa muito, já que tudo deu errado. A criatura virou-se contra o criador e causou diversas fatalidades entre os funcionários do restaurante. Alguns eram inocentes e nem sabiam o que estava acontecendo. Outros tinham conhecimento do que faziam ali, mas não puderam controlar a fera ali que os ricaços haviam ordenado que criassem. Existem relatos de diversas pessoas que foram atormentadas pelo Chuck maligno, principalmente aqueles que ficaram até tarde da noite trabalhando na pizzaria, seja limpando ou contando dinheiro. Não havia vítima que o rato asqueroso não pudesse caçar, não havia salvação. Os alvos eram principalmente aqueles curiosos que não sabiam que nunca se deve entrar na sala dos funcionários. Afinal, há um bom motivo para ver placas identificando que a área é restrita. Após 2 anos de terror e não ter mais a salvação que planejavam, a falência finalmente chegou para o Chuck E. Cheese, mas não os horrores que aconteceram no restaurante. A falência do Chuck E. Cheese. Em 1984, a rival do Chuck E. Cheese comprou toda a rede. Robert Brook foi feliz em apostar no sucesso da Showbiz Pizza Place e colheu os frutos anos depois. Ele adquiriu a Chuck E. Cheese, uniu as marcas e deu mais força para o antigo restaurante do rato. Além disso, Brook manteve o Chuck animatrônico ali como protagonista da banda. Com o passar dos anos, toda a cadeia de restaurante da Showbiz Pizza Place se tornou Chuck E. Cheese. Com isso, também herdou a maldição criada pelos antigos donos. Há boatos de que a nova administração tentou revitalizar o projeto do Chuck realista. No entanto, eles teriam falhado de forma retumbante. Algumas pessoas inclusive dizem que o local é amaldiçoado. Já outras dizem que é possível ouvir passos nos estabelecimentos após o fechamento. Há também relatos de que os animatrônicos eram destruídos pela criatura que assombrava os Chuck E. Cheese, como se o monstro estivesse tentando fazer com que realmente fosse usado para trazer alegria ou talvez terror para o público. E esse teria sido o motivo para que em 2012 os animatrônicos fossem gradualmente substituídos por pessoas fantasiadas. Isso porque custos de manutenção ficaram altos demais. Verdade ou não, essa história assombrosa foi capaz de influenciar muitas pessoas ao redor dos Estados Unidos. Não é à toa que virou tema de um dos games de terror mais aclamado dos últimos tempos, o Five Nights at Freddy's. Um caso real. Bom, família, tá achando que acabou? Antes de terminarmos esse vídeo, que tal passar por uma história assustadora e real que aconteceu em um Chuck E. Cheese? O relato trata de uma série de assassinatos que ocorreu em Colorado, nos Estados Unidos. O caso é uma das diversas histórias macabras que ocorreram na verdadeira pizzaria ali, em que servem como base para tantos creepypastas que, bom, existem na internet, inclusive porque eu contei agora. Ah, e como via de informação, eu vou deixar o link aqui na páginazinha de descrição do vídeo, para vocês, se quiserem acessar e ver o conteúdo, fiquem à vontade, tá? Em 14 de dezembro de 1993, um homem entrou no Chuck E. Cheese. O seu nome era Nathan Dunlap, um ex-funcionário que foi demitido após uma discussão com um dos gerentes e prometeu vingança ao local. Ele chegou na pizzaria às 9 horas da noite e faltando 10 minutos para as 10, o homem se escondeu em um banheiro. Dunlap esperou todos os clientes saírem e então saiu do esconderijo para atirar em todos os funcionários que estavam ali no local. Haviam 5 pessoas no restaurante, todas foram baleadas e apenas uma sobreviveu. Dunlap roubou o cofre do Chuck E. Cheese e achou que saiu seguro do lugar, mas eu esperava que uma das vítimas sobrevivesse e pedisse ajuda. Com isso, poucas horas depois, o homem foi encontrado na casa da mãe e acabou julgado por diversos crimes cerca de 3 anos depois. Os detalhes da história são horripilantes e por isso eu prefiro nem contar aqui, mas por conta desse fato real é que muitas pessoas acreditam em parte na creepypasta. Afinal, onde uma coisa tenebrosa ocorreu, geralmente ficam marcas dessa história para todo sempre, né? Esse vídeo vai ficando por aqui, família. Lembrando novamente, é apenas uma creepypasta que teria originado um jogo muito famoso. Enfim, tem várias versões dela na internet. E aí, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui embaixo. E se quiser mais vídeos como esse, também é só pedir nos comentários. A gente se vê no próximo. Um abraço, fica bem e até lá. Valeu!